Muito boa noite! Bem-vindos a mais uma live, uma rúbrica Chá na Lua apresenta Astro Lover e hoje a nossa Vênus a bordo. Vim de avião para esta live, ela também, não é? Ou não seria ela uma assistente de bordo que faz leituras de mapas astrais no avião? Pensa que já ouviu histórias sobre astrólogos? Não ouviu esta? Então a nossa Raquel Cordeiro é uma eterna estudante de astrologia, segundo as suas próprias palavras. Olá, boa noite, Raquel, tu a apresentar. Ela descobriu a astrologia há muito tempo, começou sozinha a estudar, depois foi estudar com o Paulo Cardoso durante 4 anos, depois engravidou de 2 riquezas fabulosas, que claro, dão muito trabalho, e voltou agora, há pouco tempo, de volta ao estudo da astrologia, estudando com o nosso Jorge Lancinha. E é ela que vamos entrevistar hoje. Eu estou super curiosa de saber como é que aconteceu isto, da pessoa nas nuvens, no céu, fazer mapas astrais, fazer consultas. É espetacular, não podia ser mais perfeito, não é? E o nome, não é? O nome tem tudo a ver, Vênus a bordo. Então, antes de vos apresentar, queria apresentar-vos também astrologicamente a Raquel. Ela é Sol em Aquário, é ascendente Touro, não é? Combina muito bem com o meu Sol. E tem a Lua em Gêmeos, portanto, preparem-se porque não vamos parar de falar. Vai ser uma noite inteira a falar. Senhoras e senhores, connosco a nossa Raquel Cordeiro, Vênus a bordo. Raquel, bem-vinda! Eu estava aqui a ouvir e apanhei assim a metade. Apanhaste a metade, tens que ouvir desde o início e depois, não é? Pois, exatamente, exatamente. Não vou poder revelar, não é? Mas Claro. certamente Oi, sabes muito bem. Olha, a Gabi, desculpa. Estava aqui a ver se conseguia trocar aqui a o câmara para filtro. cima para não parecer que eu estou a olhar para baixo. Pois, exatamente. Olha, e os Só que quem fones? conduzida fica em cima. Estás bem com o som? O som Olha, está bem. os fones eu estou ótima. Eu ia-te perguntar isso, se tu estás bem, se me estás a ouvir bem, Eu porque ouço super bem, quem me dera a mim que fosse sempre assim, mas está bem power. pronto, é que os fones que eu tinha aqui estão tipo partidos. Na boa, eu ouço lindamente. Vocês aí também ouvem a nossa Raquel? Eu acho que sim, não é? Pronto, ia Olá, perguntar boa se. noite, Alice Barata. Olá, boa noite, Pilar Cabreira. Olá, boa noite, Edu Dias. Seus amigos estão todos aqui, não é? Pois é. Olha, mas agora não vamos distrair-nos com os comentários e vamos focar, não é, nas minhas perguntinhas, que eu tenho imensas perguntas para te fazer. Imensas. Oh. Olha, a primeira pergunta, o clássico é: quando e como é que te apaixonaste pela astrologia? Então, é assim. Isto tudo começa, e eu penso que é um bocadinho geral da parte dos astrólogos, começa sempre um bocadinho pelo lado oculto, do místico, e é de facto um lado que eu tenho desde pequenina, pronto. É assim, sei lá, desde que eu me lembro, não te sei precisar a idade, mas tenho assim uma referência de uma mudança de casa que me foi muito penosa. Quando eu tinha 11 anos, deixei os meus amigos, deixei a minha casa que eu gostava muito. E quando mudei para um sítio totalmente diferente, eu refugiei-me muito dentro das bibliotecas. E então Com 11 recusei-me ali. anos! Com 11 Pois. anos! Uau! Sim, e na escola eu entrei a meio do ano, portanto não tinha grupos formados, os grupos estavam formados e era assim um bocadinho chato por causa disso e eu acabava por ir muito para a biblioteca porque era assim um bocado tímida, um bocadinho Hum. bicho do mato e Olá, eh, Cibele! Esta é uma live então internacional, Raquel. Ficas agora a saber que entrou a Cibele Oliveira, que é do Brasil. então pronto, foi muito por aí. Comecei a estudar aí tarô e por volta dos Uau! 13 anos comprei um baralho e comecei a deitar cartas pronto, para os amigos, para a família e tudo, e desde então Meu que eu sou muito Deus! ligada ao tarô. Agora, a astrologia veio uns anos mais tarde, porque a minha mãe gosta muito da astrologia e incentivou-me, e depois eu descobri um livro que tinha em casa, que era do meu pai, a pessoa mais descrente da vida destas coisas. E eu, quando descobri que o meu pai, a pessoa que eu nem sequer imaginava que pudesse comprar um livro de astrologia, e era um dicionário de astrologia, Uau! comecei, tipo, sabes, fez assim um clique.
Então comecei a ler de vez em quando, mas assim de uma forma muito tenue. Eu ligava mesmo muito era ao tarô. E depois, quando eu entrei então na companhia aérea onde eu trabalho, no meu primeiro ordenado eu quis efetivamente estudar à séria e foi aí que Uau, eu fui para o Paulo Cardoso e que estive lá quatro máximo. É anos. a primeira pessoa que eu conheço que estou com o Paulo Cardoso, sabias? A É a primeira pessoa. A sério? sério, a sério. É Nunca assim, tinha visto. efetivamente eu acho que o Paulo Cardoso, para já eu vi há uns tempos atrás, ele não tem Estudaste 4 anos. lá no Português, lá no Bairro Alto? Sim, Uau. exatamente. Agora acho que são 2 anos que ele tem de curso, portanto não tem nada a ver com o tipo de curso que era na altura, percebes? Eu por acaso pensei em estar com ele, acreditas? Sempre Sim, pensei em estar sabes com porque é que ele. eu optei? Eu era para ir para o da Maria Flávia, só que eu quando me informei, na altura, as turmas eram muito numerosas e eu, Pois. pá, sou uma pessoa muito curiosa e preciso tirar dúvidas. Luís Gêmeos, não é? Luís Gêmeos. Exatamente. Então, quando eu questionei se podíamos fazer perguntas, a resposta foi: ah, sim, quando passarem pela senhora no corredor até à aula, ela consegue tirar algumas dúvidas. Eu disse: epá, isso para mim é impossível, não é? Eu não consigo estudar uma coisa tão complexa, tão rica. Com cento e tal alunos, que claro, não vamos tirar dúvidas a meio da aula, não vamos interromper a professora, não é? Só lá para o segundo ou terceiro ano é que vocês conseguem ter, tipo, sei lá, turmas de 50 ou 60 pessoas. E pá, eu desisti, Uau, percebes? não sabia nada disso. Pronto, foi por causa disso que eu não fui para ali. E Pois, acabei por ir para o Paulo Cardoso porque ele realmente tinha turmas muito menores. E pronto, e não me arrependo nada, é um tipo de não? astrologia Ele é muito. muito conhecido no Brasil. Cá também, claro, mas assim, no Brasil falam muito Pois, olha, dele. nem sabia. É, eu tenho boas Não relações sabia. com alguns astrólogos que eu conheci e a referência para eles é o Paulo Cardoso. É Ah, engraçado. é? Olha, não É, fazia ideia, eu não também não fazia ideia. sabia. É das últimas lives que eu tenho feito, descobri isso, que ele é muito Pois. conhecido. Ele foi realmente a pessoa que me fez despertar para estudar mais a sério, mas na altura, quer dizer, sabes, quando tu começas a estudar é tipo um boom de informação que tu, oh meu Deus, tanta coisa, tu só consegues É. decorar quase as tuas coisas, e mesmo assim as tuas coisas já é muito, não é? Depois fui muito autodidata nos anos a seguir, e até porque depois tive um filho a seguir ao outro, Estamos e em que com ano? dois Estamos em que bebês. ano? Quando as Em bebês. 2007 foi quando eu comecei no Paulo Cardoso. Ah, Depois, exatamente. até 2012, mais ou menos, em 2012 eu tive o meu primeiro filho e a partir daí foi muito autodidata, muito leitura, treinar, quer dizer, Quando eles dormiam a sesta, não é? exato. Quando eu estava grávida, li muito, não é? Mas Pois. quando eles nasceram, pronto. Do primeiro. Pois! Ah, está do Mas é primeiro. logo a segunda e não dá para fazer isso. Pois. Mas eu lembro-me que naqueles primeiros anos em que eu comecei a estudar, era muito bem, vou trabalhar, na altura não tinha filhos, não é? Era só trabalho, casa, casa, trabalho, e era muito treinar com as minhas colegas. Claro. Ver os Acho o signos, máximo. ver os planetas, os mapas delas. Estás no voo e estás a fazer os mapas, eu acho isso Assim, delicioso. pronto, foi muito por aí, percebes? E acabei por ser ali um bocadinho também associada a isso. Ahm, Daí o teu nome, não é? exato, e foi um bocado a imagem de marca que eu queria manter, sabes? Mesmo que um dia possa fazer sentido deixar a aviação, eu acho que ficou lá, percebes? Foi ali Ah, que claro, começou. claro. Então eu E acho que é também o uma teu boa forma. ascendente touro, não é? O teu ascendente touro também está Sim, representado com essa Vênus a bordo. Ah, eu sim. acho, achei o máximo o nome. Eu, por acaso, acompanhei a criação do teu nome. Eu ainda te disse algumas frases, mas eu não sei, mas achei delicioso. Acho que esse foi o melhor nome. Porque tem tudo a ver, tem mesmo tudo a ver. Eu Está também mesmo muito gostei, giro. Olha, Cláudia, também tua gostei. amiga, é? Cláudia Cunha. A Está toda Cláudia. contente. Olha, então quer dizer que agora estás a fazer consultas, é isso? De Sim, tarô, de entretanto, astrologia. sim, sim, eu nunca parei de fazer consultas de tarô. Aliás, parei quando eu achei que não devia, que foi quando estava muito sensível, hipersensível, depois dos meninos nascerem. Então Pois. aí preferi afastar-me um pouco, mas nunca deixei assim totalmente. Depois, entretanto, ingressei no xamanismo e foi uma coisa que eu adorei, pronto. Mas o xamanismo não aquele puro de tomar coisas e ficar a E ver. fazer. E de ir lá para o meio de não sei do quê. Como é que chama aquilo? Que Sim, as pessoas vão. eu fui à Amazónia, de facto, pronto, Que e adorei, máximo, foi uma Raquel! experiência
Olha, foi a experiência assim mais mágica que eu tive até hoje. Não tomei nada, não fiz É bom que aquelas. avise, é bom que avise, não é? Pronto, exato. É porque há muita gente que associa o xamanismo a esse tipo de coisas, percebes? Alucinatórias e não tem nada a ver com isso. É de uma forma muito mais natural. Aliás, eu costumo dizer que os próprios xamãs, quando tu vais a um xamã, é ele que tem que tomar aqueles chás, percebes? E é ele que tem que receber as mensagens dos guias espirituais para transmitir à pessoa. E hoje em dia, toda a gente toma ayahuasca, toda a gente se acha um pouco no, não é no dever ou no direito, mas sim ter essa oportunidade, é uma coisa muito fácil, percebes, de a ter, e depois às vezes pode criar alguma asneira, percebes? E eu acho que é perigoso. E eu própria acho que eu nem preciso dessas coisas para navegar, percebes? A minha lua está em oposição a Netuno, portanto, Não percebes? Eu, precisas. eu não preciso nada disso, eu não preciso nada disso. Então, mas pronto, esta, para te dizer na linha do tempo, porque eu já me estou aqui a perder na conversa, liguei-me depois ao xamanismo, é uma coisa que eu adoro fazer, mas na linha do tempo, há cerca de um ano, quando eu realmente tive uma doença Ah, gravíssima e me deparei com a finitude da vida, não é? é Ali deu-se assim um um desafio baque. brutal, muito nova, para teres um desafio desses, não é? Podes crer, podes crer. Mas pronto, nada acontece por acaso, eu acho, e isso veio despertar em mim, A urgência da sabe, felicidade, não é? sim, exatamente, e é tipo, pá, tens que fazer aquilo que tu gostas, sabes? Não é para os outros Exatamente. gostarem, não é para sei lá quem na sociedade que se acha juiz, acha que tu deves ser isto ou aquilo. Não, é para ti, percebes? Completamente. Mas isso é a lição que tu tiraste dessa doença, não é? Isso é Sim, a sem grande dúvida. sabedoria que vem de momentos em que a pessoa está com medo de morrer, não é? Sim, sem dúvida, sem Muito dúvida. nova. Eu acho que foi assim, e acaba por ser, Sim, como dizia uma amiga claro. minha, acaba por ser uma benção, não é? Porque tu Ai, sem acordaste. dúvida, eu passo a vida a dizer isso, sabes? Foi assim, eu agradeço ao cancro por ter passado por isso. Porque se não fosse isso, se calhar continuava a protelar muitos projetos que eu tinha, como este, muitos sonhos, porque achava que tinha a vida toda, estás a perceber? No fundo, uma pessoa que não lida com o cancro ou uma doença terminal, pensa que ainda tem toda uma vida, ainda para Imenso mais tempo. quando tens 38 anos, não é? É tipo, eu vou lá agora pensar em fazer aquilo, é um bocado como aquela coisa do se tiveres agora 24 horas de vida, o que é que tu fazias? Exato. Percebes? Sim. E quando tu estás naquela posição, tu pensas, epá, tens uma urgência de viver, percebes? Uma urgência de concretizar aquilo que tu mais queres. Mas o lá, é E, preciso muita coragem para tu conseguires ver num momento tão difícil e tão negativo, conseguires tirar o melhor da situação e dar a volta. E a cura foi essa, não é? é assim, sim, eu acredito, isso é o que toda a gente me diz, não é? Mas eu não consigo ver dessa forma porque eu acho que foi muito natural, percebes? Com essa oposição para Neptuno, tu podias ter tornado uma vítima, não é? Pois, sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. E Mas não é. conseguiste dar a volta, ir buscar forças, acreditar na tua Sim, cura sabes e que perceber o que é que eu. precisavas de fazer para realmente te curares, porque depois Sim, percebeste. Eu acho curioso é teres ido para a astrologia e não ter ido para o tarot, não é? sim, mas sabes que eu ia-te agora explicar isso. Há assim duas pessoas muito marcantes para mim na astrologia. Quando tu me perguntavas quais eram os gurus ou assim os guias, para Sim. mim há assim duas pessoas muito marcantes que foram duas astrólogas, que tu já te vou dizer quem são, e que quando souberam desta situação, e estávamos no ano passado, portanto, naquela quadratura ao máximo, não é? Do Urano com Saturno e tipo, tudo a acontecer. Ainda está. Eu tive, durante ali, sim, está e ainda vai estar. Eu tive ali um momento em que, com uma delas, que foi com a Luísa Azancote, que ela me disse Maravilhoso. assim: se quer, estude. Agora não é o momento para fisicamente dar de si, porque ela sabe que eu sou muito elétrica, estou sempre a fazer coisas e muitas manualidades e muita coisa de cabeça, percebes? Então ela disse: agora é hora de parar
e aproveitar para estudar, faça um curso qualquer e não sei o quê. Ela nem sequer me sugeriu até a astrologia em si, porque ela sabe que eu fui aluna dela, não é? Por isso ela sabia que isto era Foste uma aluna coisa que dela de não tem quê? fim. Foste aluna dela de quê? Não sabia. Sim, eu conhecia num curso de online da Isabel Guimarães, que Sim, tem sim, online, pronto, tem ali uns sim. módulos e eu fiz, e ela era uma das minhas tutoras, Ah, pronto, e que eu passei giro. logo ali muito com ela, pronto, e Ela é foi aí que maravilhosa. comecei. Gosto E outra muito. pessoa que na altura também me disse que agora estávamos muito numa onda de se calhar dedicar mais ao estudo foi a Mana Grey, que eu nem sei se ela está aqui porque eu não Ah! tenho visto. Ah, eu vou Pronto, mandar e para ela já. A Telma Sim. disse-me, opá, agora Ah, porque a isto. Thelma tem uma história parecida. Pois, porque a Telma, para além de ter uma história parecida, tem um mapa super parecido com o meu. Ah! Olha, e É qual incrível. foi o trânsito que deu essa doença horrível? Olha, foi os três da videirada, como eu costumo dizer, ali na minha casa 6, não é? O Marte, Plutão, o Saturno e Plutão e Marte. Saturno, a fazer uma Foi os quadratura três, aos Marte, Plutão e três que Saturno. estavam a passar na casa 9, Ai, em cima da minha Vênus, que é só a regente do meu ascendente, que sou eu. ai, Pronto, e isto a foi assim, sério? tipo, umas coisas Meu atrás das outras, umas Deus! coisas atrás das outras. Pois, claro, então isso é uma coisa Sim, surreal. Isso é quase tipo sim, pandemia, quase Covid. sim, Meu exatamente. Deus! Sim, porque eu tive, sabes quando é que eu descobri que estava, aliás, eu acordei da cirurgia quando fui operada, eu acordei, liguei a televisão no quarto e estava assim, primeiro caso de Portugal de Covid. Março de 2020, pumba. Aí, grande Eu disse, filme. olha, não há nada mais para acontecer, estás a ver? Não Meu há nada mais. Deus! Super recente, Sim, Raquel! foi assim, tipo uma prova de fogo. Toda a gente a ir para Uau! casa e eu todos os dias a ir para o hospital e vir para fazer tratamentos. Estás a Pois eu ver? Com já os meus vi filhos no isso, carro. já ouvi isso nas tuas lives. Sei que fiquei Pronto. muito tocada com a tua Sim, história. Aham. é verdade. Mas pronto, Brutal, que poder. Pá, não, a foi depois sério. disto, percebes? Foi isto que me Olha, deu anda muito aqui, poder a Mana interior. Grey, a Mana Grey. Estávamos a falar Ah, de ti, Telma! Telma. Estávamos a Estava a falar de falar de ti. ti, Telma. E eu chamei-te. Exatamente. Agora diz lá para ela ouvir. Diz lá. Repete Estava a lá. dizer, Telma, que foste tu e a Luísa, antes de tu me dizeres isso, para descansar um bocadinho o corpo, na altura depois dos tratamentos, e estar a estudar astrologia, que era aquilo que eu gostava, pronto. E eu na altura estava ainda muito aquém do que estou hoje, porque depois passei por um processo mesmo, tipo, não, agora vou estudar a sério, fui para o Lancinha, e o Lancinha tem sido, tipo, Maravilhoso. maravilhoso, O Lazinha maravilhoso. é É um o meu guia. bombom. É um bombom. É meu Pois é, também. Ele é meu vizinho. É meu vizinho, pois meu é, amigo. E eu adoro. E eu é muito fixe. obrigo a inventar cursos. Eu estou sempre a dizer, vá, anda lá, inventa lá um curso para mim, que eu quero falar com outros astrólogos. Estou muito só, preciso partilhar os problemas, as situações que acontecem, não é? Porque a gente não tem com quem Ele é conversar. impecável. Ele é maravilhoso. Ele É. é impecável. Não, é um Impecável. touro, por isso é que tu também gostas muito Pois dele. Ele é, é um tourinho, é um amor, é pois uma é. pessoa maravilhosa. Pois é. Eu tenho É pena muito de não estar mais tempo com ele. Está ali na rua de baixo, mas a vida é uma maluquice. Olá, Alice of More! Oh, Thelma, mais uma vez, estás a ver? Estás sempre presente ultimamente. Nas minhas lives, a Thelma Gray está sempre presente. Sempre. é uma fofa. As minhas alunas vieram porque ela partilhou lá na conta dela e apareceram. Eu já me esqueci, porque ainda ano passou tempo, não é? Mas agora andei a fazer lives com elas e perguntei: mas vocês conheceram de onde? E ela: foi a Thelma da astronomia, Grey, da astronomia, da astrologia, que disse, partilhou. E eu: foi a Thelma, então foi tudo. Foi uma chuva que eu apanhei. Uma manhã, uma tarde, de repente, sabes quando a Thelma fala de Ela é si, fabulosa, é cai muito assim uma chuva. fabulosa. Não, sou muito fã também. Muito fã, muito fã. Gosto Muito muito. bem, grande história. Ouve lá, vens a bordo, pá. É uma história brutal. Ah, não, Pois é. é assim. E no, pronto, e vocês as duas têm uma história parecida e um mapa parecido. É assustador, não é? Mas É as duas assustador. são corajosas e vencedoras. E a astrologia salvou-vos, assim, a mim também. Eu não tenho uma Mesmo. história dessas, mas tenho a Lua em conjunção com a Neptuno, tenho uma depressão, percebes? E a Ah, astrologia, para sim. mim, safou-me de uma bela depressão. Isso e um novo amor também. Pronto, foram os dois. Pois. Pois. Mas é brutal a astrologia, de facto. As pessoas, toda a gente devia estudar astrologia, porque Eu a também pessoa acho. percebe-se, a pessoa entende o porquê, não é? E Sim, parece que não, sim, mas sim. consola a alma, não é? Tira Consola a alma, peso. tira Tira peso e peso. dá sentido, e dá Sem ciclos de dúvida. tempo, não é? E a Eu pessoa também percebe acho. que está num mundo.
em que as coisas têm Sim, sim. uma lógica Sim. muito à frente, não é? Sabes que eu quando comecei a estudar a astrologia, como vinha muito da onda do tarô, era muito na coisa da predição. Eu quero é a preditiva, estás a ver a Hum. horária e aquilo e não sei o quê. E então pus-me assim, tipo, a disparar para todos os lados. Foi a começar no Lancinha, com outro curso de astrologia psicológica, mas com uma brasileira, e o curso de horária com Quem? uma inglesa. A brasileira é Mari Bocci e a inglesa é Sue Ward. Então, pronto, pus-me assim a disparar para todo o lado. Só que quando cheguei ali pá, imagina, tipo, estares a tirar três cursos ao mesmo tempo. Ah, maluca! Só uma lua É em uma lua gêmeos é que gêmea, uma faz lua gêmea que isto, não é? consegue tudo, exatamente. Pronto. E eu às tantas comecei a ver que aquilo era too much, percebes? Também há toda uma vida para viver, não é? Tipo, Ah, depois é esta coisa, depois quando tu passas tipo a tua própria heroína, não é? Quando passas por aquilo que eu passei o ano passado, acabas por pensar tipo, "Ah, eu quero abraçar tudo, eu não posso deixar escapar nada, percebes? E tens que aprender a ter um equilíbrio, porque a vida não é só estudar, nem é só viver, nem é só, percebes? Então tem que haver um equilíbrio. Então eu foquei-me ali muito na astrologia psicológica, com o Lancinha. Pá, mas estava sempre no curso dele a dizer: opa, epá, eu, e eu os preciso slides? mais, eu preciso Os mais, eu slides preciso dele, mais. os slides do Lancinha. Eu São passo-me lindos, completamente, são adoro. lindos Para nós, não mesmo. é, taurinas? Pá, Exatamente eu fico esse. maluca com aquilo, eu É fico bonito. maluca, é É lindo. muito bonito. Pá, Mesmo. A Telma está a dizer só uma lua em gêmeos mesmo. Mesmo. não, vou fazer três cursos ao mesmo tempo. Não, mas era terapêutico, vamos lá atender. Era terapêutico, Sim, era a sim, boia de sim. salvação. Ela queria-te não pensar e aprender tudo o que era giro, Mas olha, estudar. tu sabes uma coisa, eu não disse nunca a nenhum dos três professores que estava a tirar três cursos ao mesmo tempo. Portanto, se o Jorge Fizeste muito agora bem. for a ver isto, Ele vai ele vai descobrir ficar tudo. assim tipo, Não, é que hoje a Lua está em conjunção com o Plutão e hoje descobre-se tudo. Percebes? pois, Hoje descobre-se tudo. Hoje tudo é revelado e transformado. E pronto. E o Jorge é um amor, não vai fazer nada, vai sorrir, é o que ele vai fazer. Não é? pois, claro, ele também já me conhece assim relativamente bem, não é? Sim. Então, consulta xamanismo, não? Tão giro. Sim, sim, eu dou também, eu dou e gosto Tão imenso. Digo-te, giro. olha, até te digo uma coisa, durante os tratamentos todos que eu fiz, se não fosse o xamanismo, Ah, se pá, acho não mal. fosse o xamanismo, eu não conseguia aguentar aquilo. Eu não conseguia. Estou-te a Pois. ser muito honesta. Adoro, amo de paixão a astrologia, gosto muito do Reiki, que é uma coisa que eu também faço há muitos anos. O tarô é uma coisa à parte, pronto, é só para sabermos o futuro, pelo menos é a minha linha, mas o xamanismo é aquela coisa, é uma arte de viver totalmente diferente, é um chamado, percebes? É um chamado. Pá, eu confesso que sou ignorante quanto ao xamanismo. Tenho muita curiosidade, adoro. Uma vez fui a um Olha, há uma sítio. comparação. Há O umas Reiki, cartas, não é? Sai-te uma carta ou tu tens um próprio animal. Ou é-te é dito. assim, há animais de poder, sim, e depois tu podes saber qual é o teu animal de poder e conforme tens vários, não é? Eu Ou posso um ou saber se eu, por vários. exemplo, falar contigo, tu dizes-me. É isso? Sim, 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 através de uma consulta de xamanismo consegues saber isso. Mas há várias formas de se trabalhar com o xamanismo. Eu não trabalho com cartas xamânicas, embora as tenha, mas é muito parecida. Não sei se tu sabes como é que funciona o Reiki, mas é muito parecido com o Reiki. Funciona com símbolos Ah, e sério? sim, Mas muito. A Reiki, questão é sim, que o eu sou Reiki é reikiana. antigo e o xamanismo é um ancião. Para tu perceberes mais ou menos, percebes? Na linha do tempo, o Pois. xamanismo é uma coisa muito mais pura, muito mais das tribos, que já vem de há, sei lá, milhões de anos, sei lá. Percebes? Enquanto o Reiki é mais recente. É uma coisa mais Mas no oriental. Reiki tu és iniciada e depois aprendes os símbolos e abrem-te o chakra do coroa, não é? E tu te Sim, ficas. isso no nível Pronto. 1 abrem-te logo os chakras Sim. e aprendes ali dois ou três, já não me lembro bem, É. mas depois O ficas nível 2 iniciado é, a ser aplicados a ti e depois no segundo é é à para os distância, outros à para os distância. outros, Mas exatamente. no Depois a terceira. xamanismo. O ah, xamanismo depende porque há vários tipos de xamanismo. O que eu tirei, que é o estou a perceber. transcultural, Também há iniciação, também há sim, essas sim, coisas, já sim, 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 percebi. sim. Há todo um ritual à volta disso, sim, sim. Ok, já percebi. Já É. percebi, já percebi.
Que Mas giro. pronto, sabes, eu uso muito o xamanismo mais para mim, Eu, percebes? eu Não acho o máximo, eu acho que qualquer taurino gosta de xamanismo, para ser sincera. é Eu já muita pensei ligação à imensas natureza. vezes, sim, exatamente. Já pensei imensas vezes, só que nunca surgiu a oportunidade. Mas eu acho Uhum. fascinante, não percebo nada. Mas o único ataque que eu tive foi umas cartas, em que eu achei lindo. Eu não percebo Sim, são nada. muito bonitos. Sabes, eu Pronto. comprei numa das vezes em que eu fui voar para o Brasil, já não me lembro qual é que foi o sítio, mas comprei umas cartas. Oh, isso é uma benção, Raquel. Tu podes ir ao Pronto. Brasil, às vezes se tu quiseres, comprar todos os livros e trazes na mala Pois livros. é, olha, eu nem te mostro, que eu até tenho vergonha da quantidade de livros que eu tenho. Porque eu há bocado Ah, comecei a dizer à minha filha, a dizer, Francisca, toma aí estes livros, põe ali em pilha. E já tinha uma pilha quase da minha altura, só de ah. livros que eu tenho de fora, percebes? Porque realmente é A muito minha bom, porque lá sorte fora é a são muito Cibele baratos. Oliveira que está aí. Cibele, mandei um beijinho para ti, que me manda livros do Brasil e eu mando para ela. Estamos aqui São numa muito mais parceria. baratos. Pá, não, e não é Sim, só mais baratos, é que também são têm traduzidos. uma riqueza imensa. Eles têm uma Sim, riqueza sim, imensa. sim, sim, sim. E ela está fascinada com os livros portugueses, mas eu acho que os brasileiros são muito melhores. Olha, Mas também normalmente as minhas colegas vão para a praia e eu vou para dentro das bibliotecas eu percebo para também, vais comprar para as livros. livrarias, vais para a Saraiva, não é? Que coisa Exato. boa, eu percebo também. Quase Adoro. que parece que tens uma lua em Sagitário. Não, estou a brincar, tens oposta. Mas está lá o espírito da Sim, tá, informação, não é? tá, tá. Coisa boa, que bom. Isso é uma benção, aproveita ao máximo isso. Eu sei Gosto, que gosto. se calhar qualquer dia, não é? Tu Pois, estás com que sim. idade agora? Aos 42 mudas 39. tudo. Pois, dou-te mais 3 anos e conversamos a seguir. Mas é assim, o Plutão está a passar por cima da Vênus, por isso eu acredito que isso esteja para breve. Sim, mas Urano bomba. Não, é? Não Sim, sei onde é sim, que tens não, não Urano. tenho Onde é que muito tens fugir. Urano? Que eu já Eu não me está a lembro. passar agora na casa um. Entrou agora na casa um. Ai, meu Deus! Está bem. É verdade. Mas o teu Natal, o teu Natal. O meu Tipo, Natal, o Urano está onde? Pera, deixa-me lembrar. Está na casa 7. Na ui, casa 7 tem. Já não tem escorpião, tem Sagitário. já está a Tem começar a Sagitário. fazer a oposição. Vais ver daqui a 3 Sim, anos. sim, 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 sim. Vai ser mudança mesmo. Vai ser Acredito. brutal. Mas aproveita quando não há mudança, não é? Sim, Para comprar todos os essas coisas já livros, são todos os mudanças. livros. E Não, já uma tenho tido vida, algumas mudanças, percebes? Por isso pois não há como imagino. escapar. Imagino. Então, Está tudo e preparado. fechando a pergunta que tu já fizeste, e muito bem, dos gurus, que eu pergunto sempre, para ti, Uhum. então, os gurus aparecem os teus professores, é isso? Ou há mais. Quando Sem faço essa dúvida. pergunta, Sem é, dúvida, olha. sim, mas é Eu, mais além deles, não é? Quem te inspira sim, todos os dias, não é? Quem eu segue. gosto. Eu gosto de seguir o Chris Brennan porque adoro os podcasts dele e pronto, e vou vendo, vou ouvindo os São podcasts e 300 e não sei o quê, nunca mais acabam. pronto, eu devo ter lido para aí uns 10 de tanto. Meu Deus. Ouvido. Eu gosto muito da Donna Cunningham, tenho imensos Aham. livros dela, adoro, sou apaixonada por ela. O Stefano Arroio também tenho assim, gosto imenso. E a Sue Tompkins, que foi provavelmente dos primeiros livros que a Luísa me disse que eu tinha que ter. E então, até eu tenho aqui, onde é que eu Mostra, tenho? mostra, mostra os teus livros. Mostra tudo. Se eles estão aí, mostra para nós. Mostra. Eu ia. Olha, eu tenho aqui tanto. Está aqui. Este, que foi o que a Luísa me disse para. Estás a conseguir ver bem? Ah, estou Será a ver. aqui? The Contemporary, né? Sim. Astrologer's Handbook. Contemporary Astrologers Handbook. Uau, boa, vou comprar. Pronto, Muito. este eu adoro. É assim, tipo, bem maçudo, mas gosto muito, muito mesmo. Ela tinha. Principalmente para quem está no início, é fixe. É um livro fixe. Em inglês, não é? Sim, sim, está em That's inglês. life. That's life. Para Pronto. uma assistente de bordo é normal, não é? Mas para tudo. Pois, sabes, é assim, eu tenho livros em italiano, em espanhol, em inglês, Olha, em a Telma está francês. a pedir para mandar-te mostrar outra vez. Mostra outra vez! Faça o que está ao contrário, Telma. Foi mais para trás, Raquel. Mais para trás. Isso. Diz lá o nome dela? Su o quê? Sue. Espera, esta é a Tompkins, não é? Tompkins, sim. Ela está assim, tem sem luz. Ah, boa. Queres que eu Sue escreva? Tompkins. Sim, quero, sim. Então, espera aí. Sim, é fantástico. Partilhares Sue. connosco. Tão bom. Tão bom. A minha Cibele já vai pedir. Ah, eu quero esse. Não é, Cibele? Cibele. Ela já não Eu está. comprei-o através da net, não comprei em.
em livraria nenhuma. Foi mesmo na net. Outro Sim. sítio que pronto, eu já só fazia voos de longo curso, não é? Por isso, antes, há muitos anos atrás, quando comecei a estudar astrologia, eu adorava ir a Londres por causa dos livros também. Não sei se alguém está aqui Foste a à The ver. Astrology Shop? Foste? Adoro, adoro. Eu também adorei lá, de facto. Fiquei maluca, basicamente. Olha, Exato. Cibel, já me vais pedir, pronto, já estou feita. Estou a brincar, eu presto para mim e para ti, não te preocupes. Depois há outro livro, eu não sei se vocês têm reparado, mas eu tenho escrito muito sobre a Lua. Eu gosto muito, sou um Sim, bocado eu já fascinada pela Lua. reparei. O Pronto. livro é todo em inglês, Marisa. É. Ela é assistente de Sim. bordo, para ela inglês é a língua normal. Não sei se há tradução. Pois. Possivelmente até pode haver, mas E mais, e duvido. mais, e mais, mais. Eu gosto muito deste, da Donna Cunningham, que é. Ah, Este está exatamente. traduzido, eu comprei no No Brasil, seu portanto, mapa natal, a influência da Lua. Olha que maravilha. eu gosto Boa. imenso deste Esse é em livro. português, esse é bom. Eu tenho que comprar Este é esse. traduzido, eu comprei no Brasil, Tenho que não me comprar. lembro, já é muito Cibel, velhinho, Cibel, muito é no velhinho. Brasil, é no Brasil. Este. Como é que ela se chama? Dona quê? Donna Cunningham. Eu conheço o nome. Este eu também adorei. Healing Pluto Problems. Isso é ótimo! Gosto Esse... muito. É dela também. Healing É. Pluto. Healing Pluto. Uau! E também gostei deste, que é dela também. Não conheço nada disto. Uau! Diz o nome do livro que eu estou a Eu perguntar. digo Being a Lunar Type in a Solar World. Ou seja, sendo um tipo lunar num mundo solar. Muito solar, que engraçado. Está muito É bem. muito, muito giro. E depois o outro do Plutão, chama-se como? O do Plutão, não sei se é esse que a Marisa estava-se a Healing referir. Pluto Problems, curando os problemas de Plutão. Aham, Ela, Healing Pluto e, Problems. Muito olha, bom. isto é, por exemplo, ótimo para se ler agora nesta altura. Hoje então, com a Lua em conjunção Plutão, leia o livro. Bem, hoje foi um dia brutal. Pois, Como é que foi o dia para ti hoje? Foi brutal. opa, nem te digo, foi brutal. Então agora ao fim do dia, tive assim tipo uma, uma bomba assim de entusiasmo, percebes? Que pronto, começam a cair as pedras todas e a formar-se o sonho, percebes? Então as coisas começam a Olha, fazer sentido. a Telma está a dizer que foi um grande dia. Oh, Telma, brutal o dia, brutal. Eu senti completamente. Eu estou. Tudo à frente, tudo à frente. Yeah. Olha, e aquele traduzido, pergunta a Marisa, a influência da Lua no mundo solar, não é? Ou traduziste tu? Traduziste tu. Não, mas havia um que estava em português. É esse, Marisa? É este em português. É este, exatamente. Eu se calhar vou escrever aí para vocês. É Olha, mais fácil para sabes o que é que eu vocês. acho? Fazias um post, uma story, marcavas-me, Posso fazer? que assim a malta toda ficava com acesso. Eu acho isso ótimo. Sim, Ótimo, em vez de ótimo. estar aqui a explicar, eu também acho ótimo. Pronto, depois seguem-me e conseguem ver amanhã ou depois. Eu hoje nem sequer fiz um post, porque como ia ter esta ocupação e eu gosto muito de me estruturar antes das coisas, então estive aqui a ler e a organizar-me, sabes, para nada correr mal. Tão querida, tão querida. Olha, mas vamos lá uma coisa. Mas eu quando dizia isto dos gurus, pronto, não era só livros, é tipo no Instagram, no Sim, YouTube. olha, eu gosto muito, por exemplo, eu descobri há pouco tempo uma brasileira que ela chama-se Aline, ela é jornalista e chama-se A Astróloga. Eu gosto imenso de ver os Eu vídeos adoro. dela. Eu também gosto imenso dela. Eu gosto imenso Adoro. dela. Eu falo dela nas minhas aulas. Gosto muito dela. Ela é muito gira. Ela é gira, ainda por cima. Que não é só boa astróloga, ela é gira. Tem imenso É, estilo. Então gosto dela. Sim. Falo dela. A Marisa deve conhecer. gosto Eu muito também. dela. E mais, e Pronto, mais. Mais olha, pessoas. Como é do lembro-me, Instagram. sabes que eu Instagram aqui, eu sigo poucas pessoas porque É. o perfil, sim, o perfil ainda é novo. Mas, por exemplo, gosto muito daquela, espera, Filipa que fala das estrelas, gosto imenso. Gosto muito do Simão, sigo Claro, aqui Simão. também, gosto, Simão. acho encantador. Vou mandar para ele. Sigo-te a ti, que gosto muito, sigo a Hum, Telma, pronto, que adoro, não é? Somos amigas, mas também sou uma grande admiradora da Telma e do trabalho dela. sim. Eu ocupo-me muito a Mais estudar. tugas. Mais tugas, então.
Segues mais tugas no Sim, Instagram. sigo bastantes, mas também sigo brasileiros. Agora, é assim, de nomes, é às vezes tanta gente que eu vejo, por exemplo, no YouTube, eu vejo muitos vídeos do YouTube, só que, epá, nem decoro os nomes deles. Às vezes, no outro dia, a Telma fez a entrevista contigo e ela deu ali 2 ou 3 nomes que eu não seguia, percebes? Pronto, passei a juntar àquele número que eu já seguia, estás a perceber? E Sim. há outros que eu, se calhar, o ano passado, no início, seguia muito, mas que agora já não me faz muito sentido. Por exemplo, um rapaz muito querido que é o Marcelo Levy, lembras-te, Telma, da gente falar? Eu acho-lhe imensa piada, mas agora já não me faz assim muito sentido estar a vê-lo, percebes? É numa fase muito inicial que aquilo faz sentido, mas agora A pessoa já. também muda, a pessoa vai mudando, não é? Sim, sim, sim. E os Pronto, interesses também à astrologia mudam, não é? É sim, um, exatamente. é um mundo Sim, gigante. Ela diz que se lembra, ela diz que se lembra. pronto, eu lembro-me de nós estarmos a falar disto e eu estar a dizer Telma, achei o Marcelo Levy, que coisa boa, e não sei o quê. Ela, pois é, também já fui viciada nele. E pronto, é assim, são personalidades que fazem sentido no início, percebes? Depois, agora a gente queria Big Stuff, exatamente, exatamente. Nós agora queremos um nível acima, pronto, é normal, É. percebes? É normal. Faz Ai mais pá, mas olha, sentido, eu tenho descoberto tanta coisa boa no Brasil. Estou sem viciada no dúvida. Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilhosas. O meu problema é tempo. Deem-me tempo, não falem comigo, deixem-me estudar. Podes crer. Porque Podes quanto crer. mais gente sabe, mais quer saber, mais reconhece o valor. Grandes Sim, é bem astrólogos. dizes, meu Deus, eu. E só me falta muito tempo, não é? Porque depois eu também, agora não estou com as aulas e também adoro, mas eu precisava de estar. Não falem comigo. Estou com os bebés. Eu não sei o que tu fazes. Diz lá, como é que tu fazes com os bebés? É que tu Opa, tens eles bebés agora mais já não são crescidos que o meu. bebés, eles agora Pois, têm 6 e 8, não é? pois, já estão Mas mais crescidos, pois. sim, agora já me deixam, mas mesmo assim, quando chegam a casa, Pois. consomem imenso, não é? Eles O querem meu. muito. E depois é assim: o meu marido também é meu colega da aviação, portanto, há muitos dias em Hum, que ele não não está e eu está. estou sozinha com eles, e aí então, onde é que há o tempo? Ganda cena brutal, não sabia. Ganda filme. Pois, então não é fácil. Não é Não. fácil, não é mesmo? Não, eu tenho um e tenho 4 anos. Olha, a Liliana tem 3. Eu não sei, na verdade é quando ele dorme a sesta. Vai dormir a sesta! E eu faço uma consulta. É Porque verdade. não é fácil, não é fácil. E eu faço as lives quando ele vai para a cama. As pessoas não percebem a hora. Ai, Claro, tão exato. tarde, tão tarde. É a única hora possível, não é? Quer Mas eu dizer, percebo. também não dá, Eu não confesso é? que é assim, para mim isto já é muito tarde, porque eu a esta hora já estou para lá de Bagdá. É? Mas sim, sim, eu deito-me cedo, levanto-me cedo e foi uma coisa que eu. Olha, estás a ver, a Virgem na casa 6 foi uma coisa que me fez sentido depois do cancro, não me fazia sentido antes. Percebes? Eu agora, sendo rigorosa, consigo controlar a doença, estás a perceber? E eu tenho ali aqueles 3 da videirada ali, sempre a querer fazer das suas. Portanto, é ali um autocontrole com uma briga, percebes? Mas é E um clássico, toda a gente fala disso, não é? Que a gente deve ir para a cama sim, cedo, porque de sim, manhã sim, aquela luz do deitar sol é cedo e saber maravilhosa. ver, alimentar-me bem e fazer ginástica e passear e ler e estás a perceber? É muito isso. Não, estou a perceber. O segredo mesmo da saúde e da felicidade. Sim, 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 Mas sim. é que a E tua, a tua vida, a vida de uma assistente de bordo deve ser uma grande maluquice. A sorte é que tu és é, um em gêmeos e consegues, adoras, estar em todo lado, a falar com toda a gente, não é? Porque senão não dava essa profissão, não dava. Isso para o touro, dá sim, cabo do touro, já te dá cabo do eu touro. confesso, eu há 2 anos que estou de baixa, não é? Por causa disto, e eu infelizmente tenho que fazer tratamentos durante 5 anos. Portanto, já passou um pensamento é este, é tipo, só faltam 4, mas com os efeitos secundários que a medicação me dá, não Pois. faz sentido voar, percebes? Não, não dá, porque ainda por cima eu sou do longo curso, maioritariamente os voos são de noite, é muito pesado e não dá, não dá para voar e ter estes efeitos secundários, percebes? Não. Se fosse uma profissão para estar sentada numa secretária, opa, isso eu faço tudo, percebes? Agora, este tipo de exigência não dá. Portanto, eu consigo gerir dentro desta possibilidade, percebes? Desta realidade, percebes? Não, Sim. não, não Não, estando a voar. claro. Acho Agora, que tu é és assim, brutal. tenho saudades, tenho muitas saudades de voar, tenho saudades Ah, das minhas colegas. Luís Gêmeos. Bombar, Luís Gêmeos. É como eu, gostava muito de dançar tango argentino e desde março de 2020 não danço nada.
Percebo perfeitamente, é a lua a falar. Olha, sabes que eu sou amiga de uma piloto que era assistente de bordo, deves conhecer. Joana Quem? Barata, sabes quem é? Ai, não me é estranho. Assim, uma giraça, que era como tu, assistente de bordo, e depois fez exames para piloto e conseguiu. Sim, sim, houve uma série deles que fizeram isso. Mas Sim, agora não está quase muitos, mas desempregada. Quer dizer, pois, para que agora tanto se calhar esforço, não é? queria era ter voltado atrás no tempo, não é? Pois. Surreal, é brutal. Enfim. Olha, as minhas perguntinhas não posso, não podes distrair. O que é que tu dizes Não, às diz-me. pessoas, o que é que tu dizes às pessoas que te diziam lá no meio das nuvens que a astrologia não existia, que tu estavas a viajar? O que é que tu Olha, dizias? é assim, eu tenho um bocado a política que é, eu não discuto com malucos. Percebes? Eu não Mas é que eles discuto. acham que tu é que és a maluca, percebes? Pois, deixa-os pensar. Eu não, eu quando vejo que as pessoas têm as ideias muito fixas, não vale a pena estar a discutir com pessoas que têm ideias muito fixas. Agora, quando eu vejo que há alguma abertura para se poder conversar sobre isto, eu tento explicar e eu acho que é muito pela via do entendimento que as pessoas acabam por perceber que afinal isto não é uma coisa. Percebes? Isto tem muita história, isto tem muito fundamento. E quando tu começas a falar Não, um pouco das coincidências na cabeça destas pessoas, as coincidências que é o signo ser com a pessoa, começa-se a encaixar. E há uma coisa, eu acho que a maior parte das pessoas que se recusa a aceitar a astrologia dentro da vida tem medo. Percebes? E o medo medo do é o desconhecido, não amigo, é? é exato, é amigo da ignorância, percebes? E quando tu mostras às pessoas que não há que ter medo, que até pelo contrário, isto é uma ferramenta de autoconhecimento e tu conhecendo-te a ti Uma mesma, ferramenta que vence os tens medos. poder. Exatamente. E tu, ao teres a ferramenta, tens poder, e ao ter poder, podes fazer tudo. Portanto, as pessoas pensam, é lá, se calhar eu estou aqui a perder alguma coisa, percebes? Pois, exatamente, exatamente, exatamente. Pronto, eu acho que é mais por aí. Agora, quando é pessoas que gostam de gozar, eu rapidamente inverto a coisa e gosto também com eles. Vou-te Ah, não é dizer. gêmeos, imagina, tens sempre resposta pronta na ponta da língua. Eu Sempre, adoro, eu tenho inveja. sempre. Por Ah, isso, espetacular, espetacular. Muito bem, sim senhora. Olha, eu agora vou dizer ao nosso público, se querem fazer perguntas à nossa Raquel, aproveitem agora. Façam as perguntinhas na caixinha das perguntas, porque agora vou pedir uma coisa, enquanto ela faz o meu pedido, vocês fazem as perguntas e depois perguntam o que quiserem, para não dizerem que eu não avisei que podem fazer perguntas. O tempo passa. Então, quando a gente está bem, passa depressa. Estamos quase, quase podes já a crer. fazer uma hora. Então, eu queria te pedir um favor que é, para aquelas pessoas que têm medos, mas que precisam de ajuda, mas que dá para ainda para salvar, dá para falar, dá para abrir os olhos, dá para explicar. E para toda a gente que está aflita e que acredita, não é? Os astrolovers. Deixa uma mensagem para os tempos de agora, tendo em conta a tua vivência e a tua sabedoria, a tua forma de estar e sentir. Deixa uma mensagem para as pessoas, para elas Sim. ficarem inspiradas, contagiadas Então, contigo. deixa-me pensar. Eu acho que se houve coisas que eu aprendi a viver é o momento presente. E eu acho que o momento presente, o agora, é o que interessa. E às vezes as pessoas vão muito atrás do que é que se vai passar amanhã e isso causa mais ansiedade. E eu aplico isto ao modelo daquilo que eu passei no passado, percebes? Que é tipo, se eu naquela altura vivesse em função daquilo que eu achava que podia ou não correr bem ou mal, percebes? Uma pessoa às vezes até tem tendência até a agarrar-se ao mal, percebes? E não. É como às vezes alguém vai ao astrólogo e dizem-lhe 30 coisas boas e duas más e sai de lá a pensar nas duas más. Percebes? Por isso, o que eu acho que se deve fazer é viver o momento presente. Se eu agora cuidar do momento do agora, de certeza absoluta que amanhã vai ser um dia melhor. Do que se eu hoje, agora, não tratar deste momento. Amanhã vai ser Adiar. péssimo. Pois. Exato. Portanto, se eu controlar o agora, que é a única coisa que eu consigo controlar é o momento do agora, o amanhã vai ser certamente melhor. E depois há uma coisa que eu acho ou pelo menos eu noto que as pessoas se agarram muito a mim, é que eu tenho assim tipo uma força, um acreditar genuíno, com muita garra, que a coisa vai dar certo. Percebes? E eu acho que isto é fundamental nas pessoas.
É aquela coisa do não, eu às vezes digo ao meu marido ou à minha mãe, que são as pessoas com quem eu falo assim mais, assim, não, mãe, é assim, eu tenho a certeza, sabes? A certeza absoluta que isto vai dar certo. Depois no dia a seguir até pode nem sequer dar certo, mas só aquele meu fogo, sabes? Já fez, já queimou ali o que podia ter dado errado, percebes? E a coisa depois corre certo. Portanto, é muito essa coisa do pá, eu tenho a certeza que a coisa vai dar certo. E viver um momento presente, controlando o que eu tenho agora para controlar. Porque se eu me vou preocupar em o que está ali no futuro, eu vou-me dispersar. E vou dispersar a minha energia, percebes? E ao dispersar a minha energia, não vai valer a pena. E vais ficar ansiosa, não é? Sim, agora, se vocês querem desgraças, eu aqui posso dizer: olha, Saturno e Urano também vão ficar ainda o próximo ano a fazer das suas. Olha, aguentem. Não acho que isso vai ajudar muito, percebes? Acho que o que vai ajudar é pá, olha, estamos todos neste barco, não é? Aqui ninguém está sozinho, não é? Portanto, estamos todos aqui. Houve muita gente que morreu, muita gente que ficou para trás, que não teve a oportunidade que nós estamos a ter agora, não é? Por isso, se nós estamos aqui, é por algum motivo. E esse motivo chama-se viver. É só isso, viver. Agora, uns vivem melhor, outros pior, não é? Claro, as vidas são todas diferentes. Há pessoas que efetivamente têm vidas muito complicadas. Eu tive a minha parte também. E às vezes as pessoas Pela tua olhavam para mim e eu lição, estava não é? sempre com um sorriso, não é? Faz muito lembrar aquela. Eu sou uma profissional a esconder os meus sentimentos se eu quiser, porque a minha profissão assim o me ensinou. Que é, pode estar a cair o avião e eu estou. Segurem e tirem as vossas máscaras. Pois, exato. Percebes? Por isso, eu É. acho Eu, por que. acaso, uso imenso uma imagem que eu tenho quando vou viajar de avião, que é tu não podes salvar os teus filhos se não te salvares a ti primeiro. E a verdade é que a máscara cai primeiro para ti e só depois é que tu podes dar ao teu filho. E eu acho que isso diz tudo, essa imagem, não é? Exatamente, Porque exatamente. se tu Se não a estás pessoa bem, tu não vem, consegues ser boa mãe para ninguém, nem estar bem com ninguém, não é? Tu tens de estar bem sem contigo. dúvida. Sem dúvida, É o sem segredo, dúvida. é mesmo o segredo. A pessoa não pode adiar a sua felicidade para amanhã. A gente não pode. Pode não estar amanhã. E sabes que eu sou prima de um querido que eu adorava, que morreu num acidente de trator, 15 anos, percebes? Do nada. Olhou para trás para sorrir ao pai E e pumba. virou-se contra ele e morreu esmagado. 15 anos, ou seja, ninguém imaginava que ele ia morrer. Um ser Claro. humano lindo, uma coisa. Infelizmente Eu eu também tive uma adorava tragédia aquele ser dessas na humano. família. Pois, Não, eu não é também tive. expectável, para não. Então, Pois não não, é o não. facto de sermos velhos ou novos, é quando tem que Pois ser, não não. é? Pois É quando não, está. sem dúvida. Não é que eu acredito que esteja marcado, eu acho que, epá, na verdade, não sei explicar isso. Acho que não consigo explicar isso. Mas eu acho que tanto pode ser a causa nossa, como pode estar escrito, não sei. Sim, sim, eu também acho que é um bocado a mistura da casualidade e do livre-arbítrio. É, também acho que sim. Conforme aquilo que tens, lá está, no agora, tu fazes, tens o livre-arbítrio para escolher estar aqui presente, ou estar em ansiedade, ou estar em tristeza no passado, e em depressão, percebes? Ou estares em ansiedade no futuro. Portanto, tu escolhes. É aí que eu acho que tu escolhes, que existe o livre-arbítrio, mas que é um mistério mágico que ainda É. ninguém conseguiu explicar e provar, não é? Por isso é que isto não é uma ciência, porque não, Mas olha não, que eu não já se entrevistei a Sinira Palota e ela estuda astrologia científica. E eu Eu disse, adoro. Eu eu vou-te disse, dizer, eu mas adoro. ó Sinira, mas como é que é possível com a parte de kármica? Não consegue, disse-lhe eu, pensava eu. E ela, oh Alexandra, eu fiz parceria com um terapeuta de regressões, eu dava-lhe os mapas, ele fazia as regressões Pois. e depois cruzávamos dados e eu fiquei maravilhada, percebes? Sim, 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 Quer a sim. parte kármica? Eu acho isso fantástico. Sabes que eu própria quis fazer Ela é muito isso. virgem, não é? Eu Tem quis muito essa fazer isso. coisa, não é? Pois, exato. Quis fazer isso em relação aos meus colegas na aviação, porque a aviação realmente foi das coisas que mais ficou, pronto, que sofreu os danos de agora do Covid. Ah, E eu sim. pensei em recolher o máximo de dados possível para poder. Sim, faz isso. A Tão Luísa Azampa também me bom. disse: faça isso para depois escrever na revista e tudo, naquela revista Exatamente. que ela faz lá. Mas, epá, sabes, eu ainda tenho aquela coisa do.
quem quiser, obviamente, vir ter comigo e fornecer-me um mapa, epá, sinto-me privilegiada por ter os mapas das pessoas. Mas agora, estar a pedir, assim, em grupos, nem que seja grupos privados dentro do Facebook, imagina, dentro da companhia aérea, a dizer, olha, pessoal, sou astróloga e agora venho aqui, percebes? Não faz, assim, muito Oh, sentido pá, estar mas a era pedir tão assim, bom, percebes? percebes? Era tão Sim, bom, mas uma causa tão seria muito mais bonita. fácil. Pois era, pois era. Mas seria muito mais fácil se eu estivesse a voar e em cada tripulação que eu fosse voar estava a pedir os mapas. Isso era uma coisa extraordinária, percebes? Pois é, Mas não é assim tão fácil de se concretizar. Pronto, era isto que eu te queria dizer. Mas acho sim. isso fantástico. Mas Acho os isso. mapas que tu estudaste lá em cima no céu, nas nuvens, era tudo malta sagitariana, não? Não, não, tens de tudo um pouco. Gêmeos Sagitário, não? Eu lembro-me que maioritariamente as pessoas tinham excesso de ar. E pronto, e faz Ah, algum mais sentido. gêmeos, é isso? Muito, sim, sim. E muito, não Sagitário, mas sim, Sagitário, o Júpiter forte, Júpiter forte, sim, sim, pronto, sim. percebes? Que Ligado a isso. maravilha. Por exemplo, se calhar as pessoas associam muito, as pessoas, os astrólogos associam muito à casa 9. Para nós que fazemos daquilo do dia a dia, eu ir ao Brasil é igual a eu ir ao Algarve, portanto, a casa 3 faz muito mais sentido, Ai, que percebes? engraçado, percebo. Para ti que viajas é uma coisa, para mim que trabalho, percebes? Então, se calhar Vêm-se até outras seis. casas. Se calhar até casa Sim, seis. a 6 também, mas as viagens de longo curso para mim são de médio curso, estás a Sim, perceber? não são novidade, não trazem aquela Sim, cariz de adrenalina e de exato. aventura, não é? Olá, Sim. Bárbara! Uhul! Sim, sim, sim. Estamos aqui com uma live completamente brutal. Agora temos a nossa psicóloga, não sei se conhece a Bárbara, que escreveu os livros de Enneagrama e os pais desesperados. Não sei se. Bem, eu conheço perfeitamente. Eu acho que toda a gente Uhum. conhece, então ela chegou aqui, então. Olá! Pois é, pois é, pois é. Pá, mas deve ser tão giro, tu vês os mapas dessa malta toda, É, sabes? gosto muito, gosto Deve ser muito. muito giro. Pá, podias fazer um trabalho disso, era bem E sabes giro. que é uma coisa muito gira, porque a maior parte das pessoas que é da aviação gostam muito da astrologia. É? Gostam Pá, mesmo muito. Júpiter, é Júpiter, não me faz confusão É, nenhuma, são pessoas sábias, não é? sim, sim, Pessoas sim. que querem ir além do que Sim, conhecem, sim, querem, sim. São têm uma pessoas que têm cabeça, muita cultura, percebes? muita Vêem muitas cultura, claro, pessoas, muita cultura, claro, têm uma mente muito aberta. exatamente. E nesse aspecto, pronto, como a mente está aberta, isto inclui-se, não é? Eu vou fazer uma telepatia para ti, para te dar força, para teres coragem, para pedir, porque sabes, tens uma posição privilegiada que ninguém Pois tem, é, eu sei, eu sabes? sei, eu Eu sei. percebo, eu percebo o que tu dizes, mas eu acho que tu devias dar a volta a isso, porque de facto eu adorava, adorava. Podes dizer que é para mim, podes dizer que sou eu que adorava, que eu adorava, que Também é um posso favor que dizer. eu estou a pedir, e é verdade, eu adorava saber. Sabes? Eu fiz um trabalho com a Isabel Parreira, da Star Is You, sobre os Astro Lovers, ou seja, aquilo que eu estou a dizer para tu fazeres, nós fizemos para nós, não é? Para nós. Então estudámos 70 mapas de astrólogos profissionais e 140, lá que foi, de estudantes, porque o João Modesto Uau. tinha imensos estudantes. E Pá, o que foi é que acharam giríssimo. assim mais tipo Opá, achámos muitas sapa? coisas muito engraçadas. Está tudo publicado no Durante? site da CEIA. Ah, Muito, ok, eu tenho que ir lá ver. muito. Vale a ver, pá, é que é muito extenso. E depois a Pois Isabela claro, é isto é completamente muito isso. croma. A Isabel, tudo em Excel, estás a ver? Descobrimos montes de cenas, montes de gráficos. Pá, e agora já não. E já foi em 2016 que eu fiz este trabalho. Mas sim, Pois. mas a ideia que eu tenho é que não havia nenhum leão, Astrolover, nenhum leão. Uau, a sério. Aham. Eu lembro-me que havia muito, muito touro, havia gêmeos, virgens, Sim, assim, é a faz ideia que eu sentido. tenho, sim. Faz Em relação à sentido. astrologia, descobri nessa altura que a astrologia é muito uma mistura de Urano com Júpiter e com a parte plutónica, não é? Escorpião. E esta coisa uraniana, não é? Porque é muito uraniano, uma Pois linguagem é. simbólica muito reverente e Sim, sim, louca sim, e sim. simbólica, não é? Sim. Mas assim, depois havia uma diferença muito grande entre os estudantes e os profissionais. Eles tinham outras características, não é? Ah, pá, foi. Muito Tem que giro ler mesmo. isso. Vai, Tem vai que ver, ler vai isso. ver, vai muito giro. Sim, sim. Mas já não me lembro muito bem, para ser sincera. Na altura sabia de cor, que a gente apresentou publicamente os dois trabalhos. Fizemos um para um Uau. nível e outro porque eu e o leão. Olha, eu não vou Porque a responder porque o astrologia. sol está em leão Ah, pois é melhor e eu ficar ainda me arranjo calada. alguns problemas com os leões, está bem?
Mas falámos os dois, Pepper. É uma rapariga. Eu falo contigo, pergunta-me por privado que eu conto. Agora assim, não quero estar aqui. Sim, é melhor não, é Pai, melhor ainda não. sou ascendente de Leão, quer dizer, nem posso. Eu estou a falar que não havia muito sol em Leão. A minha mãe também é ascendente leão e deve estar aqui ainda. Oh, mãe, estás aí? Ela deve É, estar. muito fixe a tua mãe. Pá, e também deve ser. É diferente o ascendente de Leão de um Sol em Leão, não é? Capricórnios! Ui, os Capricórnios são super ambiciosos. O que querem fazer, ficam e fazem e é para sempre. E dão É verdade. tudo por uma causa Escalar a do. montanha. É, eu sou fã. Mas de facto, pá, não, é uma aventura, uma aventura. Está ali a tua mãe. Alice, sim, Ah, filha. mãe, estás Olá, ali. Glorinha! Tem aqui uma filha espetacular, Alice. Linda, linda, linda. Acho maravilhoso ter uma filha assim, uma guerreira espetacular. E é uma lição que tu dás para ti e para o mundo que te ouve, percebes? Acho maravilhoso tu partilhares a tua história, inspiradora e Exato. sofrida, percebes? Uhum. É incrível, eu acho isso fantástico, percebes? E é essa força que tu tens que vai contagiar toda a gente que vai procurar. E melhor do que Espero falar que sim. é o exemplo da tua história, da tua Sim, vida. Assim sim. como a Telma, não é? Os vossos exemplos são inspiradores e é É isso que vos dá a verdade. força, não é? Sim, eu quando conheci a Telma estava longe de ter este problema, aliás. Pois, Eu lembro-me de estar a contar à Telma a chorar, não é? Por pois. mensagem à Telma, nem imaginas, e ela, pronto, a dar-me ali aquele apoio, porque também já tinha passado por esta situação de um cancro diferente, não é? Mas não deixa de ser um cancro, e o caso dela, ela fez quimio, eu não fiz quimio, eu fiz rádio e outros tratamentos, mas quem passa por uma coisa dessas, É opa, brutal. É brutal. E a magia, eu também já falei com a Telma, e como é que é possível as pessoas agora com esta nova era de Aquário, que eu acredito que já estamos com o pé lá dentro, porque como é que é possível a doação da Telma, não é? Tu conhecias a Telma antes? Ou foi só eu pelo conheço a Instagram? Telma pai desde 2015. Mas no Instagram. Sim, 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 do Pois Instagram. é isso, e ela doa-se, que eu tenho a Olha, mesma não experiência. foi do Instagram, não, foi do Facebook. Ah, está bem, é Agora estou-me a igual. lembrar. Mas É sim, é igual. redes sociais. É Sim, sim, social. redes E a sociais, doação que totalmente. as pessoas têm, epá, eu acho isto fabuloso. Eu tive a mesma experiência com a Telma, não é? Pronto, ela é mesmo muito especial. Pá, Pois é. e eu sinto-me completamente ligada. Eu ainda não a conheci pessoalmente, mas quando eu a conhecer, eu vou abraçá-la, vou agarrá-la. E isto é incrível. Como é que é Pois é. possível? Como é que é Pois é. possível eu sentir uma empatia por uma pessoa que eu não conheço? Que às vezes eu falo com ela coisas muito íntimas, não é? Sim, Assim como sim, tu sim. falaste. Como é que é Sim, sim, possível sim. este mundo novo e louco que estamos a Mas viver? Mas sabes que para mim ao mesmo tempo é isso para tão mim não é bom e tão muito. livre. Pois Isso tu para és mim não é muito aquário. estranho, porque eu sou aquário, exatamente. Exato, tu e ela, não, as duas, não, mas Exato. Ela pronto, está também não bem. há de ser muito estranho, de certeza, porque ela Pois, também é sim, aquário. ela é aquário, sim. Mas é assim, Nós, ok. Mas o resto do mundo não é aquário, né? Pronto, eu claro. também tenho uma perneta, né? Do Urano na 4. Sim, Mas, mas pá, tu mas, sendo ascendente leão, há de ser assim um bocadinho pois, é o meu diferente oposto. daqui. Não, pronto, no trato com as pessoas, exatamente, não é? Eu Sim. tenho essa energia na forma como eu me dou com as pessoas, não é? Uhum, uhum. Mas é lindo, não é? Eu acho Pois é. fabuloso e acho que é ótimo. E fica aqui uma ode à nova era da Aquário está a chegar, que a meu ver já estamos lá, mas pronto, para não ferir suscetibilidades, o meu professor João Sim. Medeiros diz que ainda falta 200 e não sei quantos anos. Epá, para mim já estamos. Falamos assim, eu relaciono-me assim, não Sabes é? que o Jorge também Teletrabalho, nas com aulas, quando é arroz. perguntado, ele também diz que isso é uma questão para muitas horas de conversa, não é? E que ninguém sabe se estamos ou se não estamos, e Ah, às mas eu vejo vezes. pelos sintomas. A vida mudou Sim, 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 completamente. sim, E a sim. vida toda agora é com 2 metros de distância. Ora, qual é o signo que fala dos 2 metros de distância? É o Aquário. Exatamente. Trabalha-se Está como? Por aqui, mas não está. teletrabalho. Pois, teletrabalho. Não é? Agora é tudo computador. Qual é o signo do Pois é, computador? pois é, pois é. Internet. Não podemos passar sem internet. Qual é o signo da internet? Mas não te esqueças que Plutão também vai entrar agora no Aquário, Vai. não é? Daqui a Está uns bem, tempos, mas por isso também já está a mais um começar a reforço. sentir. Mais um reforço. Sim, Pois, sim. Mas já lá exatamente. está Saturno e já lá está, não é? Sim, exatamente, já estão a preparar o terreno. Exatamente. Depois passa. Para mim, e agora Júpiter está a retrogradar e vai voltar outra vez a Aquário, para mim é completamente já. Eu sinto tudo diferente. Eu Uhum. dou-me lindamente e intensamente com toda a gente deste telefone, estás a ver? E os meus amigos eu mal os vejo. Há quase 2 anos. Sim, Não também sabem sinto. nada da minha vida, não sabem nada, não ligam. Eu também não tenho tempo, para ser sincera, Sim, também não sim, ligo. sim.
E fui conhecer a Filipa no outro dia a Guimarães, porque já não aguentava mais, não a conhecia, que já há 2 anos que convivi com ela no computador e abracei, ela é muito pequenina. Pá, e as pessoas com que eu me dou no Instagram com É com regularidade quem fazem falas parte mais. da minha vida. Agora tenho uma maravilhosa assistente, que é a minha Marta Virgem. Um beijinho para ti, Liliana, que no outro dia veio cá a casa. Foi a primeira vez que eu vi, não é? Mas eu parecia que já estava com ela há imenso tempo. Conheci assim em Pois, estás a janeiro, ver? percebe? É tudo mudou, percebes? Sim, E isso é estes o poder conceitos de do quadro. relações livres e virtuais, pois já são pessoais. Conheci a minha professora de maravilhosa. Olha, a Glorinha também dá-me uma beijoca e um abraço gigante que me manda músicas para eu e o Santiago Tão ouvirmos. querida. Estás a ver? Epá, isto é um mundo novo, Raquel, Podes e eu acho que ver. este mundo vai ser muito melhor. Não vamos Ah, ficar, não isso eu vai tenho a ficar tudo certeza. bem. Aquele slogan, não vai ficar tudo bem, vai ficar muito melhor. E eu acho que esta coisa da comunidade, nós estarmos, nós estarmos todos juntos, sabes? Eu sinto finalmente que tenho pessoas que falam a mesma língua que eu, já não sou maluca sozinha. Já falam a Sim, mesma língua que eu, exatamente. sabes? Antigamente sentia-me muito Exatamente. só, estudava astrologia muito só, toda a gente, Sim, sim, coitadinho. sim, 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 sim. Agora não, agora olham para mim e, mas conta lá, mas o que é? Mas diz lá, não é? Sim, Agora já é. agora toda a gente fica fascinada, não é? Há um grande fascínio. Isto tem a ver Pá, com a nova ainda era de bem. Aquário. O professor João Medeiros, inclusivamente, diz que vai ser a nova linguagem da comunidade do futuro. A astrologia vai ligar povos. Imagina, vem um chinês, isto são palavras dele, do João Medeiros, não são minhas. Vem um chinês, eu não sei falar chinês, mas se ele fala astrologia, eu falo astrologia com ele. Sim, O sim, sim. Lancinha, o Lancinha não, o Lancinha não acredita, não gosta, não acha. Eu acho completamente. Eu acho que é a linguagem que vai, sabes? E as pessoas Sim, com esta pool energético, né? Está a haver como diz a minha querida aluna Maria João Caetano, está a haver estamos a mudar a dimensão. E a sim, vibração está sim. maior, está melhor, está mais. Já não estamos no período de peixes, não é? Da culpa e do medo. Exatamente. Não, Sim, ou é, sim, sim. agora não é. Liberdade, respeito pelo Sim, próximo, sim, sim. amizade, igualdade, fraternidade. O planeta é todo de nós, temos todos que cuidar dele. Isto com o Urano em Touro, não Exatamente. é? Eu acho que Sim. já não somos mais malucas sozinhas. Eu Exatamente, já estava a não ver isso somos. também. Opa, eu acho que, para mim, está a começar a ficar delicioso. É óbvio que as consultas têm sido pesadas. Quer dizer, mesmo assim, eu acho que sou uma Sim. afortunada. Minhas consultas são sempre. Eu consigo sempre estar à volta e aquilo fica. Minha lua Sagitário dá logo ali uma alegria, não é? Uma motivação. Mas eu noto que está Imagino. tudo muito melhor. Apesar de, claro, que está difícil, é óbvio que está difícil. Mas faz Sim. parte. Para mim, eu olho para isto como dores de parto. Sim, Né? sim, sim. Dói, Para dói, depois dói, o não que é? vem a seguir, E o que vem a que é bom. seguir, opa, sim. Eu acredito completamente, mas a minha lua Sagitário também, não é? É de crença Sim, mesmo. Mas eu és noto um mundo completamente diferente. Pá, noto um mundo completamente diferente. É, sim, sim, é brutal, eu é também brutal. noto. É brutal. E agora o que eu noto é que as pessoas andam muito cansadas, não é? Desta situação toda e estão muito de cabeça para baixo. Ahm, E depois há uma mas triagem, eu acho que há uma triagem, sabes? Com Saturno, onde as pessoas têm ou medo ou estrutura. Ou aguentam o barco porque têm estrutura e abana, mas a pessoa tem estrutura, sim, sim, ou sim. morrem de medo porque não têm Sim, estrutura e caem, sim. percebes? É Então acho que tipo, está a haver uma é tipo triagem. um giga retorno de Saturno para toda a gente ao mesmo tempo. Exatamente. Ou tens a Acho que sim. capacidade e a estrutura para te aguentares, ou então vais pelo medo abaixo e és consumida, não é? A responsabilidade. É, para mim sim. Mas a gente Exatamente. agora aqui está a ver só que são duas malucas aqui a falar. Uma Sol em Aquário e uma Urano em 4. Mas olha, eu adorei falar contigo, adorei. Já está Olha, na eu nossa também. hora. Eu fui agora aqui falar contigo e vou falar contigo pessoalmente, quero muito conhecer. Acho que és um exemplo Sim, espetacular de inspiração para toda a gente obrigada. que está a passar o que tu passaste e tenho certeza que foi realmente a tua sorte no Foi meio. mesmo. Foi uma benção. Deus sabe o que faz, não é? Foi Mas uma claro, é benção. assim, Sem depende da dúvida. abordagem que tu fazes à situação, não é? Podias Sim, completamente ter-te feito vítima até hoje e não estavas aqui, não estavas com essa sim. Não, luz. eu prefiro usar essa minha. Esse meu azar, não é? Que se transformou numa sorte, para ajudar os outros, não é? Tipo, não é vitimizar-me, dizer, coitadinha que fui, não. É tipo, eu estava lá embaixo, não vou dizer outra palavra, não é? Eu estava ali, epá, e estou aqui. Portanto, se eu consegui, tu também consegues. Qualquer pessoa consegue.
percebes? E fico contente quando às vezes amigos meus me vêm, me ligam a dizer, olha, soube da mãe de um amigo meu que agora tem cancro, epá, o que é que se diz, o que é que se faz? As pessoas estão tipo cabeças perdidas. Eu já estive nesses dias, eu sei o que é isso, sabes? Tipo, de receber a notícia, tipo, uma pessoa parece que leva assim, tipo, um caminhão, não sabe o que pensar, não sabe o que dizer. Então as pessoas vêm tipo ao meu encontro a tentar perceber o que é que se pode dizer para acalentar aquela pessoa, percebes? E eu sinto-me privilegiada, é o sinal que as pessoas entendem mesmo que eu não me estou a vitimizar, eu quero é ajudar, percebes? E epá, isso para mim é reconfortante, percebes? Isso para mim vale Pois, ouro, claro. poder E ajudar. cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu próprio mapa, né? Não é uma Claro. linguagem igual para toda a gente, apesar de a situação ser a mesma, né? Mas cada Sim, pessoa sim, tem uma sim. forma de sentir completamente diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que aí a astrologia ajuda Sim, completamente, e, ajuda não é? muito, é verdade, é verdade. Embora sabes que eu agora nos próximos tempos, eu se calhar vão-me ver a fazer assim uma série de vídeos a tentar explicar, a desmistificar, porque há muitas pessoas que não vêm a uma consulta porque têm medo, e perguntas do quê? Ah, de saber coisas más. Epá, essa parte previsional não é a onda da astrologia, muito menos a minha. Pois, Percebes? Eu não me considero, tipo, eu não secciono a astrologia como muitas pessoas seccionam, tipo, esta é a tradicional, aquela é a psicológica, aquela é a pois. mundana. Eu acho que a astrologia é astrologia, percebes? Depois posso misturar várias técnicas ou não. Umas, se calhar, são mais utilizadas por este grupo, pessoas que se denomina que é tradicional e aquele, estás a perceber? Mas considero que eu não sou psicóloga para dizer que exerço a astrologia psicológica, percebes? E E depois não. as pessoas têm que ter Estás a perceber? responsabilidade. Eu estou a perceber tudo. As pessoas têm que Pronto, ter e então, consciência que elas é que são as donas da vida dela. E os exatamente, astrólogos têm que parar de ditar sentenças. Porque eles não têm exatamente, esse poder. Nós não exatamente. podemos ter É esse isso poder. mesmo. Pronto, e eu É acho que mostrar há o muito panorama essa. do céu, mostrar o panorama, mostrar à pessoa o que é que está a acontecer para explicar porque é que a pessoa está naquela situação, porque é que se sente tão Sim, mal. Mas há sempre exatamente, uma luz, há sempre uma solução, mas cabe à pessoa exatamente, decidir. Mas isso são erros exatamente. do passado, isso é como tudo na vida, Raquel. Sim, sim, Há claro, sempre claro. pessoas assim, não é? Em todas as profissões, mesmo a bordo. Eu acho que Sim, vais encontrar assistentes de bordo que não passam mensagem de esperança nem te ensinam claro, nada. claro. Não, é? Isso Não te há façam bons sentir nossos profissionais em confortável. todo lado. Eu acho que é exatamente isso. Agora é como tudo, não é? Por exemplo, eu estou sempre a banhar, quando era, bem, antes era mais, não é? Com a advocacia, que os advogados são todos ladrões. Pá, é surreal ouvir isto, eu odeio ouvir isto, porque eu não Também não, sou não gosto nada. e eu não gosto desta fama, mas eu apanho por Sim, sim, tabela. sim, sim, E eu sim, olho para a sim. pessoa e penso, não se deve generalizar, não é? Mas pronto, o que é Claro, que se pode fazer? exatamente. E assim também acontece, há poucos maus profissionais, mas mancham todo o resto. Cabe-nos a nós mudar essa imagem. É por isso que estamos aqui a conversar, aberto, para toda a gente Exatamente. ouvir. É mesmo por causa disso que eu gosto de fazer estas lives. Para toda a gente ver o que é que são dos astrólogos a conversarem uma com a outra, não é? Sim, E exatamente. verem que somos pessoas normais e pá, acessíveis e que não é a onda da bruxaria, não é? Agora Não é? eu Por favor, não é? estava-me a lembrar dos teus vídeos que eu adoro. Eu não sei se as minhas seguidoras e os meus seguidores seguem aqui a Alexandra, mas vocês têm que ver os vídeos dela porque são demais. Tu lembraste disso quando eu falei bruxaria, não estou a achar bem. Não estou a achar bem. Fiquei preocupada agora. Eu nunca fiz nenhum vídeo de Sabes, bruxaria. eu lembrei-me disso porque pensei assim: estavas a dizer que somos pessoas normais, mas nós somos brincalhonas as duas, percebes? E as pessoas às vezes confundem o estarmos a brincar com sermos malucas, estás a perceber? E por isso é que eu Não, me estava a rir. pai, não, eu sou livre, acho que é isso. E eu fico Claro, muito grata de falares de mim nas minhas costas, porque como diz a minha professora, ser famosa é quando falam de ti na praça, não é? Quando tu não estás. E eu achei o máximo isso. Não, mas eu acho que exatamente é ser livre, não eu é? Para também acho que brincar. sim. Eu Se a também pessoa não acho que entende, sim. olha, não é para ela, não é? Basicamente. Exato. E É isso livre aí de é julgamento, livre. preciso aqui. Eu acho que é exatamente o que tu disseste, ver o agora. Epá, eu nem tenho noção que estou a ser maluca, sabes, para ser sincera. Para mim aquilo é uma diversão, não é? Ainda sou que ficou o Santiago. Nós estamos sempre os dois a brincar, eu e o Santi, Sim, eu 4 também anos, não faço é? imenso isso com os meus filhos. Mãe, vamos fazer mais um Reels, mãe, vamos fazer mais um Reels. Epá, Tão para mim é a querido. melhor coisa do mundo, não é? Para o meu filho a vibrar com a Exatamente. bonecada, pronto.
E é Claro, isso. E aproveita exatamente. e as pessoas tomam consciência a brincar. Vamos dizendo que a lua está em Capricórnio e que temos que ter noção do tempo e temos que ir embora, não é? E amanhã é a lua em Aquário, já disse a Santi, e amanhã é a tua lua, mãe, a minha lua. Ela é a lua em Aquário. É o mesmo que achar que um psicólogo só olhar para alguém já sabe todas as intimidades. Pois, Exatamente, Clarinha, exatamente. É pá, isso mas mesmo. eu acho que cada pessoa tem o astrólogo que merece, para ser sincera. Eu acho que há uma lei da atração. As coisas são mágicas e fabulosas. Também E tudo, acho. epá, e tudo quando a pessoa entra nesta cena e consegue perceber, não é? Como é que o universo te traz as pessoas certas, como tu, por exemplo, Raquel, que apareceste assim de repente e foi uma delícia, não é? E eu papei as tuas lives todas, achei o máximo, achei o máximo. Obrigada. Até aquele dia que eu te falei, pois nunca mais tive tempo, mas até eu dizer, Raquel, tu adorei. Quero fazer uma live Aham. contigo. Pá, é tão bom porque entregas-te e as pessoas conseguem ver a diferença entre uma conta fake e uma conta Sim, sim, genuína, percebes? eu também E acho que acho. é esse o segredo, é a pessoa ser genuína. Como Sim, dizia a minha sim, sim, professora, a Caroline Caracas, ter o Borogodó, mostrar o Borogodó. E tu também tens o teu Borogodó, não é? sim, É isso, ponto. também acho. Venha quem vier por bem. Epá, não gosta, não. Como dizia no outro dia, Exatamente. epá, deixe de Vai-se seguir. embora, É assim, quer exatamente. dizer, isto é livre. Exatamente. Olha a Glorinha. É cantora, muita gira. Eu fiz live com ela, acho que foi semana passada. Foi muita gira. Tens que ver live com a Glorinha. Ela canta tão bem, tão bem. E agora canta uns mantras que eu adoro. Só que ela canta à sexta, portanto, não sei se deve estar a Ah, começar pois, agora. e Vai tens começar isto. agora. E Sim, vai tens começar isto aqui. agora. Sim, mas depois dá para ver gravado. É ótimo, 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 ótimo. Adorei. Ela canta aqueles mantras em sânscrito. Estás a ver? Muito Ah, bom, que muito bom. fixe. Adoro, adoro. Que É. fixe. Só faltava ela mandar para nós a letra para a gente cantar com ela. Tenho lá a viver esta frase. Oh, querida. Não, é recíproco. Ela apareceu numa live que eu fiz com o Valdemar Falcão, que é um astrólogo que tu tens que seguir. Que é um homem, pá, mega Sim. jupiteriano. É músico jupiteriano. Um homem um poço de conhecimento. É um ser humano espetacular, percebes? Que é tipo Thelma Gray, fala com toda a gente, quer dizer, a mim, fala comigo, do outro lado do mundo, percebes? Espetacular! Eu adoro, gosto muito dele. Escreveu livros espetaculares. Eu só quero é estar sossegada, deixarem-me estudar. Exatamente copiar-te a ti, percebes? Ficar. Pois eu tenho, Glorinha, Isso eu é sei. tão do touro, isso é Ah, tão pá, touro. estar sossegadinha, com a minha lua em Sagitário, ler os meus livrinhos, comer os meus livrinhos, né? E estar. Pronto, ok, eu gosto imenso destas lives, que é uma cena de leão, né? Mas no fundo eu sou taurina, né? Gosto de estar Tem sossegada. diferentes mais. Sim. Só que a vida está muito agitada agora, mas eu vou-me organizar com a minha Marte em Virgem, né? A Marte em Virgem está aí. Ai, que Deus mandou uma Marte em Virgem. Estás a ver? Tu percebes a piada. Arranjaste Mas uma ela tem assistente. mesmo uma Marte em Virgem na 10. A Eu tenho a sério? Marte em Virgem. Sério, ela tem mesmo Marte em Virgem na 10. É a minha Marte em Virgem, porque ela sem ela eu não consigo viver agora. Estou viciada, estou completamente. É tão bom ter alguém que nos ajuda. Mas ela tem o Marte em Virgem na 10. Eu também estou a ajudá-la a difundir-se. Precisares de uma assistente, é a coisa melhor do mundo. Ela Claro. vai se especializar na astrologia, porque eu vou-lhe dar uma injeção, coitadinha. Olha ela aí, Boa. sim! E ela vai aprender. Eu digo, olha, Liliana, eu vou falar tanto de ti, vais ver. Não te vais Ah, arrepender de é ganhar. ela que está aqui, a É Liliana ela. Santos. Sim. Ok, Não te vais ok. arrepender de ganhar miseravelmente, porque eu ainda não lhe pago nada de especial, coitadinha. Mas vou-te falar tanto de ti que vai compensar todo o maus tratos que eu te dou. Exato, exatamente. Tudo na vida que nós damos depois volta. Por isso, Eu sei, eu sei, eu sei. isso E aí. pronto, olha, minha linda, eu ficava aqui a noite toda, sabes que eu ficava Obrigada. aqui a noite toda, mas a verdade é que a lua está. Só estou contente, já viste? Já viste isto? Pois é. A lua está em Capricórnio e as regras têm que se cumprir e o tempo já passou. Eu agradeço de coração, Raquel. E Olha, eu é que agradeço. vamos tomar o Gostei nosso café imenso. ao careca e resolvemos a Vamos. nossa conversa para fora Exato. daqui, não é? Sim, e depois Vocês tiramos ficam. umas fotografias e pomos aqui para vocês verem. Exatamente, nós continuamos a conversar, mas fora da televisão. Não é? Exatamente. Queria só Olha, agradecer a beijinhos todos para que vocês. estiveram aqui. Está Olha a bem? minha Filipa, olha a minha Filipa. Filipa, já falei de ti, mas agora vais ter que ver a live toda desde o início. Falei de Pois ti, é. falei da minha visita a ti em Guimarães, de que tu eras muito pequenina, muito fofinha. Pois vês, está bem? Obrigada. Muitos beijinhos para Obrigada. vocês. Vai ficar gravada e nós vamos tomar café ao careca, está bem? Obrigada. Exatamente. Muitos Beijinhos a beijinhos. todos. Até para a semana. Beijinhos, Tchau. beijinhos.